Olá, eu sou Helena Saltori de Aguiar, sou estudante de licenciatura em teatro pela UFRN e o título do meu trabalho é Procedimentos de Criação no Teatro Ritual, um movimento de reencontro consigo a partir dos estados alterados de consciência. E sou orientada pelo professor Dr. Robson Radespeck. A pesquisa Procedimentos de Criação no Teatro Ritual busca estudar e sistematizar os procedimentos de criação desenvolvidos pelo arquétipo do grupo de teatro da UFRN, tomando como referência o jogo ritual, a poética dos elementos e a dramaturgia dos encontros. Neste recorte, a pesquisadora falará sobre como pode se reencontrar e reconectar consigo a partir da vivência dentro do grupo, experimentando os estados alterados de consciência desde seu primeiro encontro com arquétipos no início da graduação. Sendo assim, a presente pesquisa se norteia por uma metodologia empírica focada na prática pedagógica desenvolvida pelo Grupo Arquétipos e bibliográfica, a partir do estudo do material teórico publicado pelos integrantes e ex-integrantes do grupo. E por que eu falo desse movimento de reencontro comigo, né? Eu faço teatro desde meus 8 anos de idade, enquanto eu ainda estava na escola. Eu estudava em uma escola católica, então eu sempre estava fazendo Paixão de Cristo, Alto de Natal, apresentação do Dia das Mães, Dia dos Pais e várias outras apresentações de cunho religioso. A escola não dava muita abertura para que a gente se expressasse, falasse do que a gente quisesse, sobre como a gente estava se sentindo, sobre quem nós éramos. Então, eu estava sempre ali, pronta para ter minhas asinhas podadas. E quando eu decidi fazer teatro na universidade, eu sabia que seria um grande divisor de águas na minha vida. Assim. Eu teria um grande leque de possibilidades e aprenderia muito mais sobre aquilo que eu já gostava tanto de fazer. Né? Só que eu não sabia que seria tão revolucionário na minha vida como está sendo. E aí, quando eu cheguei na universidade, a primeira pessoa com quem eu me encontrei e eu senti que meu santo bateu de uma forma assim fenomenal foi o professor Robson, que é o coordenador do grupo Arquétipos. E aí, a partir do momento que eu me aproximo de Robson, eu também me aproximo do Teatro Ritual e do Arquétipos do grupo de teatro. Em Jogo e Cena 1, Robson já dá o nosso primeiro contato com o Teatro Ritual, que essa disciplina é dada no primeiro semestre da universidade, né? Na nossa grade de ensino hoje. E aí, a gente já começa experimentando, a gente vai seguindo as instruções e a gente não sabe que a gente está fazendo teatro ritual, até que a gente já esteja fazendo. Depois que a gente já está lá, a gente já sabe como é que funciona e como aquilo está reverberando no nosso corpo, o Robson vai lá e diz pra gente, olha, esse é teatro ritual. E eu tenho um grupo, eu coordeno um grupo aqui dentro da universidade de extensão e tem práticas corporais nas quintas-feiras, vocês estão todos convidados para ir. E a gente pega quem tem afinidade, como eu tive, vai lá para as práticas também nas quintas-feiras. E foi assim que eu comecei a me aventurar no teatro ritual, né? Hoje em dia, a gente não está tendo essas práticas ofertadas para a comunidade por causa do coronavírus, né? Enquanto a gente está em pandemia, a gente não tem esses encontros presenciais. Mas durante todo o meu período inicial de graduação, eu estava ali indo nas quintas-feiras participar dessas práticas. Aí eu comecei a praticar e a perceber e a aprender com o meu corpo o que era fazer teatro ritual, sem nunca nem ter tocado numa bibliografia. E aí eu me aproximei mais ainda do Arquétipos e participei da remontagem do espetáculo Revoada em 2019. E agora, em 2020, Robson me convidou para ser bolsista de iniciação científica, né, com o projeto Procedimentos de Criação do Teatro Ritual. E aí eu tive meu primeiro contato com a bibliografia, e aí eu percebi que tudo aquilo que eu vivenciava tinha nome, e tinha conceito, e era científico também, não era só um devaneio da minha mente, sabe? E aí eu fui percebendo, a partir desses procedimentos de criação, como eu havia crescido e o que eu tinha aprendido sobre mim. E aí, quais são esses procedimentos de criação, né? O jogo ritual, a poética dos elementos e a dramaturgia dos encontros. Só que para vivenciar todos esses procedimentos de criação, nós precisamos estar em estados alterados de consciência, que é por onde eu vou começar. O que são os estados alterados de consciência? Né? São uma fronteira entre o real e o simbólico. Impulsos elétricos no cérebro permitindo um transe consciente. Ou seja, a gente não fica totalmente inconsciente. A gente imerge no jogo, no universo simbólico do jogo e passa a agir no tempo presente, levando a gente a pensar numa lógica ficcional e não mais numa lógica cotidiana. Há uma redução temporária de atividades cerebrais que não são necessárias para a atividade corporal, que é uma parte aqui do nosso cérebro, do córtex frontal, que é responsável pelos pré-julgamentos. Então a gente para de pensar antes de agir e a gente só age no tempo presente.
ocasionando sensações físicas, por causa de impulsos musculares, ritmos e hormônios. Muita coisa se vivencia dentro dos estados alterados de consciência por causa dos estímulos que a pessoa que está conduzindo dá falando, ou por causa de música, por causa de cheiro. Tudo isso proporciona um lugar mais propício para que a gente esteja nesses estados alterados de consciência e que a gente se jogue. E aí a gente passa a jogar no jogo ritual. Como é que a gente joga? De onde surge o jogo ritual? Vem da ideia da não separação entre atores e espectadores. A gente, em rituais, a gente convida para que todo mundo esteja ali presente, mesmo que tenha uma pessoa agindo de forma principal e as demais estejam de uma maneira secundária. E como é que a gente começa a jogar no jogo ritual? Normalmente, pede-se que a gente leve uma imagem. Essa imagem não é uma imagem aleatória, é uma imagem que a gente tenha um afeto mínimo por aquela imagem e a gente possa ter uma percepção mais subjetiva dela. E aí, quando a gente chega na sala, a gente observa essas imagens e cores e sensações que essas imagens nos causam. E aí a gente vai lá e deita no chão e começa a acessar os nossos estados alterados de consciência. A minha maneira favorita de acessar estados alterados de consciência é através do treinamento pré-expressivo, que a gente chega no estágio de exaustão, onde acontece essa diminuição da atividade no córtex frontal e vai mais sangue para outras partes do nosso cérebro que são mais interessantes para a atividade. E a gente traz essa imagem para o corpo, essa imagem que a gente teve essa percepção mais subjetiva. E aí, essa imagem vem para o corpo e a gente começa a dar movimento para ela, dar voz, dar gesto, dar personalidade para essa imagem e a gente começa a jogar com ela pelo espaço. A gente encontra com as outras imagens e a gente cria histórias e estabelece relações. O corpo sai de um estado cotidiano e passa a atuar dentro do jogo ritual a partir desse momento. E a gente se conecta, é uma porta de entrada para a conexão com o universo simbólico do jogo, essa figura. Às vezes, a gente não joga necessariamente com uma imagem que a gente leva. A gente pode jogar também com um elemento da natureza, normalmente no arquétipos, e isso a gente chama de poética dos elementos. E foi sistematizada pelo grupo Arquétipos, e a gente trabalha com a energia dos elementos da natureza. E existem várias formas de a gente trabalhar com essas energias, né? Seja ela a partir do contato direto com aquele elemento, né? A gente pode levar, por exemplo, bacias de água, a gente normalmente leva muito. Bacias de água, e a gente toca aquela água, a gente se molha, a gente molha o rosto, molha a roupa toda, molha a sala toda. Ou a gente pode começar com movimentos a partir despertando os nossos chakras, né? Quando a gente trabalha com o elemento água, por exemplo, a gente trabalha muito com o plexo solar, que é muito responsável pelas nossas emoções e tudo mais. A gente faz muito movimentos abrindo aqui. Quando a gente vai trabalhar com o fogo, por exemplo, a gente já trabalha com o nosso chakra básico, fazendo movimentos mais sensuais e mais sexuais. Quando a gente trabalha com o elemento terra, a gente trabalha muito a partir dos nossos pés, a gente faz movimentos de enraizamento, que é um elemento que trabalha muito com a ancestralidade. E o elemento ar, que foi o elemento que eu mais tive dificuldade de trabalhar na minha vida, assim, durante quase 2 anos, mais de 1 ano, eu não consegui trabalhar com elemento ar. Todo laboratório eu não entrava em estados alterados de consciência, eu não participava, não estava no momento presente, eu sempre entrava em devaneio. E aí, quando Robson me convidou para participar da remontagem do Revoada, eu fiz, caraca, mas eu não gosto de ar. E aí ele olhou para mim e fez, tente, vamos experimentar, vamos tentar mais uma vez. E aí eu fui. E nesse dia ele fez de uma maneira diferente, né? Normalmente ele fazia um laboratório em dupla, onde a gente despertava o elemento ar a partir do movimento das escápulas, pensando em asas. E nesse dia ele fez de uma forma diferente, que foi como funcionou para mim. A gente primeiro montou o nosso ninho. E eu fui para minha posição ali, o que eu imaginei que seria mais confortável, que eu fiquei com o rosto assim próximo ao chão e de bunda para cima.
E de repente eu já tinha asas, a partir dos estímulos de música e do que ele estava falando, sem precisar fazer um treinamento pré-expressivo, inclusive. E, enfim, nesse dia eu descobri que eu sabia voar também. Em todas as outras aulas eu ficava, meu Deus, como é que esse povo tá fazendo isso? Porque não faz o menor sentido para mim isso. Eu não vou conseguir, eu não consigo. E depois desse dia, desse primeiro laboratório que ele fez para o pessoal que ia participar do Revoada, eu descobri que era só a forma de se trabalhar, sabe? E hoje eu digo que o elemento A é um dos elementos onde eu me sinto mais livre. Quando a gente chega na universidade, lá no DEARTE, os veteranos normalmente olham pra gente e perguntam, e aí, qual é o teu elemento? Quando perguntaram isso pra mim, eu fiquei, tipo, muito perdida, porque eu não sabia do que se tratava, né? E eu sempre respondia que era fogo, porque eu achava que se tratava de algo sobre os signos da gente. Como eu sou sagitariana, eu fiquei, deve ser fogo. E no dia que Robson dividiu os grupos, porque na última avaliação de jogo cena 1, a gente faz uma cena em um dos elementos, né, a partir de da poética de um dos elementos. E no dia que Robson dividiu os grupos, né, ele fez um laboratório com todos os elementos, 5 minutinhos em cada elemento, que a gente chama do laboratório do éter. Ele fez esse laboratório e ele perguntou, quem foi que se identificou mais com a energia do fogo? E aí as pessoas levantavam a mão enquanto todo mundo estava de olho fechado. E nesse dia eu me identifiquei mais com o elemento terra, né? E todo mundo ficou muito, 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 muito abismado, porque eu sempre dizia que meu elemento era fogo. Eu tava concisa disso, assim, sabe? E a partir desse dia eu comecei a perceber que não, que os elementos eles se misturam o tempo inteiro e eles estão ali o tempo inteiro e que eles fazem parte da gente, né? E aí eu consegui me encontrar de uma maneira diferente dentro do jogo ritual, dentro do teatro ritual. O que nos leva à dramaturgia dos encontros. A gente trabalha basicamente com 3 encontros, que é um encontro consigo, um encontro com o outro e um encontro com o público. Esse encontro consigo é quando a gente está ali deitadinho e sentindo a nossa inspiração, sentindo os nossos movimentos e observando a imagem, por exemplo, e trazendo a imagem para o corpo. O segundo encontro, que é o encontro com o outro, é quando a gente já está com as imagens no corpo, já estão em movimento e a gente encontra outras imagens e a gente começa a estabelecer relações. A partir do momento que a gente estabelece relações, essas relações elas vão se repetindo a partir dos laboratórios. Se repetindo, se repetindo, se repetindo. E quando elas se repetem muito, elas entram para o material cênico. E o terceiro encontro é o encontro com o público, que é quando a gente organiza esse material cênico e vai para a cena e apresenta e convida o público para participar do nosso ritual. Para organizar esse material cênico, nós normalmente organizamos rodas de conversa. No final de cada laboratório, a gente senta em roda e a gente fala sobre tudo o que aconteceu naquele dia, como a gente se sentiu, e sobre o que a gente gostou e sobre o que a gente não gostou também. E a gente estabelece acordos e a gente fala sobre o que significou cada encontro que a gente teve ali, dentro daquele laboratório. E aí, em grupo, todo mundo vai tecendo essa grande dramaturgia juntos. E a partir da repetição, a gente escolhe o que vai ficar e o que não vai ficar, e a gente organiza esse material, e é o papel do diretor que coloca o que vai vir primeiro, o que vai vir depois, e assim a gente testa essa grande dramaturgia em conjunto. Foi muito revolucionário para mim participar do arquétipo, fazer teatro ritual, porque eu nunca tinha pensado em mim dentro de uma peça. E como a minha subjetividade faria parte daquilo. E no teatro ritual, tudo é a nossa subjetividade, sabe? E a gente se encontra e a minha relação com o outro é tudo que é necessário para se construir uma dramaturgia de teatro ritual. O meu tempo está acabando, então eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu espero que tenha sido satisfatória a explicação. E aqui está o meu referencial teórico. O teatro ritual e os estados alterados de consciência, do professor Robson. O jogo ritual e os estados alterados de consciência, de Luan Igor Alves Fernandes. O jogo ritual e as pedagogias do Sul. Práticas pedagógicas para a decolonização do ensino de teatro. E pedagogia de si, a poética do aprender no teatro ritual. Muito obrigada e é isso.